Catequizandis Rudibus, o seu programa de catequese para iniciantes, com Frei Bruno, da Ordem de Santo Agostinho. Esse é o episódio número 6 do nosso Catequizandis Rudibus. E com o Catecismo de São Pio X na mão, nós vamos ler a pergunta número 9. Há outras provas da verdade da doutrina cristã? Muito bem, então vamos só recapitular um pouquinho aqui. Nós estamos falando aqui da doutrina que nosso Senhor Jesus Cristo ordenou aos apóstolos que ensinassem por meio da Santa Igreja. A pergunta anterior, de número 8, dizia: mas como nós vamos saber se a doutrina que a Igreja Católica ensina é verdadeira? Ou seja, de onde vem a autoridade da Igreja Católica para ensinar a doutrina de Jesus? A resposta a gente lembra, tá? Ainda na nossa mente bem fresquinha. O próprio Senhor Jesus Cristo instituiu a Igreja Católica e conferiu autoridade aos apóstolos para que eles ensinassem essa doutrina. Então a fonte da autoridade está no próprio Senhor Jesus. E a gente fundamentou isso nas Sagradas Escrituras. Agora a pergunta número 9... está dizendo assim: escuta aqui, tem alguns outros indícios, tem outras provas de que a doutrina que a Santa Igreja Católica ensina é autêntica, é verdadeira? E a resposta é a seguinte: a verdade, aí acrescento eu aqui, a autenticidade da doutrina cristã é também demonstrada pela eminente santidade de tantos que a professaram e professam, pela heróica fortaleza dos mártires, pela sua rápida e admirável propagação no mundo e pela sua conservação através de tantos séculos de muitas e contínuas lutas. Então agora vamos ver cada um desses pontos aqui, só para a gente deixar bem vivo na nossa mente a resposta. Então também serve para dar autenticidade à doutrina que a Igreja Católica ensina, a santidade de tantíssimas pessoas que ao longo dos séculos professaram essa fé e professam ainda hoje. Então, nós temos uma multidão de santos. São pessoas que acolheram essa doutrina, que viveram essa doutrina e se santificaram. Aí vem lá o tiozão do churrasco, começa a se debater e falar assim: e essa multidão de pecadores, né, ao longo da história da igreja? Eram membros da igreja e eram pecadores também. E ainda hoje, tem um monte de pecador ali na igreja. Até por isso que eu não vou. Eu não vou na igreja porque só tem gente lá pecadora lá que eu vejo. Gente que faz coisa errada e tá tudo lá na igreja, lá posando de bonito. Tenho certeza que em algum momento ou você escutou ou você disse isso aí pra alguém. O problema desse argumento é que ele não é válido. Porque essas pessoas que a gente tá falando, os pecadores, são justamente as pessoas que ou apostataram, ou negligenciaram, ou traíram a fé que receberam da igreja. Então não dá para pegar uma pessoa que traiu o ensinamento que recebeu e falar que o ensinamento é falso porque aquela pessoa não vive bem. Aquele membro da igreja que vai para a igreja, mas não se converte, não muda de vida, é uma pessoa que vive em contradição, porque ela professa com a boca a fé, mas através do seu modo de pensar, das suas palavras e das suas ações, ela trai a fé. Então é evidente que esse argumento não serve para poder dizer que a doutrina ensinada pela Santa Igreja Católica não é autêntica, porque existem também pecadores no seio da igreja. Mas continuando aqui a resposta do catecismo, é a santidade de tantos que professam a fé católica, mas também a heróica fortaleza dos mártires. Então, a coragem, que os mártires não estão só ali no início do cristianismo. Eles estão, de modo abundante ali, no século XX, um número gigante de mártires. Durante toda a história da igreja, do seu início até os dias atuais, nós temos um mar de homens e mulheres que livremente entregaram a vida para dar testemunho da fé que receberam da igreja. Então, o testemunho dos mártires é também uma prova da autenticidade da igreja. Mas tem uma outra aqui, a sua rápida e admirável propagação no mundo. Então, a gente não pode esquecer que o grupo dos apóstolos de Jesus, quando ele institui a igreja, é um grupo marginal, dentro de uma religião marginalizada,
que é o judaísmo, no Império Romano, um grupo de pessoas humildes, simples, pescadores, pessoas sem relevância alguma na política ou no exército, e, no entanto, servindo-se dessas pessoas, um crescimento gigantesco, exponencial da fé cristã, que vai permear todas as camadas do tecido social, dos mais pobres até as camadas de governo da sociedade, como reis e imperadores. E, obviamente, um outro testemunho é o fato da igreja conservar, no meio de tanta confusão, no meio de tantas lutas e durante um período tão longo, a mesma doutrina que nós recebemos dos apóstolos. Então, a conservação admirável dessa doutrina é um testemunho da sua autenticidade. Então, a resposta da pergunta número 9 é um complemento da pergunta número 8. Então, como nós sabemos que a doutrina católica é verdadeira? É a número 8. Resposta: nosso Senhor Jesus Cristo, divino autor desta doutrina, instituiu a igreja e confiou a ela a faculdade de ensiná-la. E depois, outras provas da autenticidade é a vida de santidade dentro da igreja, a heróica fortaleza dos mártires, sua rápida e admirável propagação no mundo inteiro e a sua conservação através de tantos séculos e de contínuas lutas. Essa é a resposta. A gente fica por aqui e nos encontramos no próximo episódio. Tchau!